Olá pessoal, o problema de hoje é chamado problema das contas do colar. Então, antes de enunciar o problema, eu tenho que dizer como é que é esse colar, que está ilustrado aí nessa figura que vocês estão vendo. Bom, essa curva aí alaranjada eu vou chamar de curva base, tá bom? Curva base. E essa curva base desse colar ela tem um nome, é a catenária, uma catenária. A catenária que vocês estão vendo aí é a curva que obedece essa equação em coordenadas cartesianas, tá bom? É y igual a cosseno hiperbólico de x. Lembrando, para quem não lembra, que o cosseno hiperbólico de x é a média entre a exponencial de x e a exponencial de menos x. Então, a curva base é uma catenária e agora eu tenho que explicar como é que são essas contas, esses pedacinhos, as pedrinhas, chamadas contas, tá bom? Então, cada conta ela vai ter um formato aproximadamente algo assim, um pedacinho azul ou roxo e um pedacinho aqui vermelho, certo? Então eu tenho que explicar como é que essas contas são construídas. Vamos lá. Então, para explicar como é que essas contas são construídas, nós vamos considerar aqui primeiro um pedacinho de reta e em cima dessa reta eu vou colocar um círculo. Desculpa o desenho aí, mais ou menos, um círculo. E nós vamos marcar um ponto nesse círculo. Vamos lá. Por exemplo, aqui. E agora a gente vai imaginar que esse círculo está rolando, sem deslizar, ao longo da reta. E aí vamos acompanhar a trajetória desse pontinho que nós marcamos. Então vai ser algo esboçado aqui, tá certo? Então eu tenho esse pedacinho azul. E eu vou considerar também um círculo aqui do mesmo tamanho do anterior, mas agora essa parte de baixo. Tá bom? Desculpa o desenho. E, analogamente, eu vou imaginar aqui um ponto que nós marcamos agora nessa outra roda e ela está rolando, tá bom? E vai descrever uma curva. Essa curva muita gente deve conhecer. Tanto o pedaço de cima quanto o pedaço de baixo é chamada cicloide. Então, o que nós estamos fazendo para considerar as contas do colar é, em vez de considerar um pedacinho de reta, considerar aqui um pedaço de catenária, tá bom? E aí, a gente escolhe um círculo com um raio, um idêntico aqui do lado de baixo. Ficou tão ruim. Difícil fazer isso. Imagina que eles só têm o mesmo tamanho. E aí a gente vai rolar eles analogamente ao longo da catenária, tá bom? Continuamos. E, claro, fazer a mesma coisa do outro lado. E podemos continuar, tá bom? Então é assim que nós geramos o nosso colar, as nossas contas, tá bom? E aqui lembrando que nesse caso aqui a curva é uma catenária. Catenária. Então agora nós vamos ver uma animação mostrando com mais precisão como é que a gente gera esse colar. Então aí a gente vê as duas rodas rolando sobre a catenária
e o rastro deixado formando as contas. Então, eu acho que agora dá para ver que as contas não são todas iguais, embora elas sejam parecidas. Vamos alterar aqui o raio. Eu vou alterar aqui o raio dos círculos, botar uns raios um pouco maiores. Vamos ver como é que fica a forma. Tá bom? É claro que aí não vai dar para formar muitas contas, mas a gente pode ter uma ideia de como é que são. Tá vendo? Então essa conta aí da esquerda, olha essa central aí, que tem uma conta matemática, porque a curva vai e volta, né? Ela tem faz um loop. Melhorar um pouco aqui a imagem. Olha só. Então, dependendo do raio, fica mais fácil ver que elas não são exatamente iguais. E então, essa é uma observação que vai ser importante para a nossa pergunta fazer sentido. A nossa pergunta, eu já posso ir adiantando, vai ter a ver com o perímetro, o comprimento de cada conta. Então você tem que somar o comprimento da curva azul com a vermelha para cada parte da conta. E calcular também a área, tá certo? Aí a área, você pode talvez ficar um pouco confuso se eu estou falando de área, quando algumas curvas têm um loop, né? Mas deixa eu tentar ser um pouco mais preciso. Vamos voltar aqui, ó. Então, ó, aqui eu vou alinhar, deixar bem certinho, apagar o rastro. Então, o que seria a área dessa conta? Seria o comprimento, ó, quando eu rodei exatamente, dei uma volta com meu círculo, aí, mais ou menos aqui. Então esse aqui tem uma curva que limita uma região e tem a área dessa região. Tá bom? Ok, então vamos passar agora para a pergunta. Vamos colocar aqui as perguntas. Nosso problema. Então, quais são as perguntas? A primeira pergunta é: como varia o comprimento pode ser o perímetro também, tá? Comprimento e a área das contas, certo? Então, cada uma daquelas contas, ela tem um comprimento, um perímetro e uma área. Como é que varia? É sempre igual? Aumenta? Diminui? Como é que é? Certo? E a segunda pergunta é a sua resposta. Depende da curva base? Ou seja, nós pegamos a catenária para ser a curva base. O que aconteceria se nós tivéssemos pegado uma outra curva, uma parábola? Não sei, pega aí uma outra curva para formar o colar. Será que a resposta à primeira pergunta seria a mesma ou não? Tá bom? Então, como sempre, quero que vocês pensem, tá bom? Depois a gente discute num outro vídeo uma solução. Então, acho que vou ficar por aqui.